Oi, oi, pessoal! Quem é vivo sempre aparece e eu estou de volta. Demorei, gente, alguns dias para voltar aqui para falar com vocês. Minha vida tá um pouco corrida por aqui, mas vamos ao que interessa, que é o título desse vídeo. Eu consegui chegar, gente, nos meus primeiros R$ 3.000. E assim, eu nem preciso falar o quanto eu tô feliz, né? Primeiramente, quero dizer a vocês que a felicidade não é só por saber que eu tenho R$ 3.000. É por saber que eu tô conseguindo impor os meus limites de consumista, de esbanjadora, de gastadeira, de querer ostentar sem ter com o que gastar. E principalmente é saber que eu tenho um valor guardado, né, simbolicamente falando, não sobre o valor, mas sim sobre saber que eu tô conseguindo bater as metas que eu jamais achei que eu fosse conseguir. Então, assim, gente, digo logo de cara que não é fácil, não é assim da noite pro dia, tanto é que tem 2 meses que eu trouxe, né, a última atualização para vocês que eu quero trazer sempre. E aí tem 2 meses que eu trouxe aqui para vocês, quando eu bati a marca de R$ 2.000, eu vim aqui e trouxe para vocês. E hoje eu tô vindo aqui falar para vocês que chegamos nos R$ 3.000. Êêê! Bom demais, gente, saber que a gente tá conseguindo bater as nossas metas. E é sobre isso, gente. É sobre colocar metas alcançáveis, que a gente sabe que a gente vai conseguir alcançar. Não adianta eu começar minha vida financeira do zero, começar pagando dívidas, fazendo um monte de coisa e achar que em poucos meses eu já vou conseguir juntar R$ 20.000. Não é desse jeito, tem que ser de pouco a pouco. E tem que ser o quê? Batendo metas para que a gente torne cada vez mais, como é que eu posso dizer, motivado a continuar, motivado a querer continuar e bater mais e mais metas. Qual é a nossa próxima meta agora? 4K. E logo, logo, com fé em Deus, tá? Não vou falar logo agora, porque, né, a gente só fala as coisas quando as coisas se resolvem. Mas é uma das dicas que eu deixo aqui pra vocês. Mas logo, logo, com fé em Deus, eu venho trazer esse próximo vídeo pra vocês. Em nome do Senhor Jesus, eu sei que Ele quer. E aí, gente, eu vou trazer pra vocês aqui nesse vídeo, falando algumas dicas de como foi que eu consegui chegar nesse marco, certo? Confesso pra vocês que eu poderia ter chegado antes, até poderia. Mas assim, gente, tem outras coisas também, porque eu penso assim, que não é você também querer roer as unhas, né? E não fazer coisas que você já faz, tipo, é cortar coisas desnecessárias. Porém, você não vai querer cortar tudo que existe na sua vida para poder você guardar, né? Cada um com sua realidade e cada um com uma expectativa. Eu acho que a gente deve sim guardar, a gente deve sim pensar no futuro, mas a gente também tem que viver, né, gente? Porque o amanhã só a Deus pertence. É aquela história. Não é esbanjar tudo que vocês têm, ostentar de forma assim que vocês não possam nem amanhã acordar, o gás acabou e você não vai poder comprar o gás porque você não tem dinheiro. Então, assim, você tem que pensar no hoje, tem que pensar no amanhã também. Seja inteligente. E aí, uma das coisas que eu falo pra vocês aqui, que eu acho assim que é uma das coisas primordiais, que não adianta nada, nada, nada você querer juntar e você não ter educação financeira, não ter alfabetização financeira. A inteligência financeira, gente, é quando você começa a pensar não só em ter ambição de guardar, é você saber guardar e não é na primeira saída que você ir, que na primeira esquina você já dá o gatilho de gastar. Então, assim, você tem que ter inteligência para poder saber administrar e saber guardar o que você tem. Porque da mesma forma que tanto faz uma pessoa que ganha um salário mínimo e uma pessoa que ganha R$ 30.000 por mês e não saber administrar. Talvez a pessoa que ganha um salário mínimo tenha até condições de crescer mais financeiramente do que aquela pessoa que não tem um pensamento, como é que eu posso dizer, visionário, né, de pensar no futuro e gastar, porque pensa assim, eu ganho 30 mil, eu posso gastar os 30 mil e eu não tô nem aí pra nada, entendeu? É aquela pessoa que tem a mente pobre, né, a pessoa rica, mas ao mesmo tempo pobre de espírito, de pensamento mesmo, não tem inteligência para poder ter esse
esse pensamento de guardar, de falar, não, eu preciso guardar, eu preciso economizar. Mas eu vou falar pra vocês aqui o que foi que eu fiz durante, no primeiro carro, no segundo carro, foi da mesma forma. Lembrando a vocês que eu sempre falo aqui, né, que o primeiro de tudo é o planejamento financeiro. Eu faço todos os meses, gente, tudo que eu gasto, tudo que eu tenho que pagar, tudo, absolutamente tudo. Eu sempre faço o meu caderninho, que é para eu poder colocar os valores que eu gasto todos os meses. Sem exceção, todo mês eu coloco no caderno a minha planilha de gasto. O que eu gastei esse mês, o que eu vou gastar o mês que vem. E enfim, eu comecei a ter um pensamento mais modificado depois disso. Porque quando você coloca na ponta da caneta, você consegue saber o que você tá gastando e o que você não tá gastando. É diferente de quando você vai, que você sai na rua, você pega um cartão e só vai passando tudo. Só vai passando, como se não houvesse o amanhã. E aí, quando chega no final do mês ou no início do outro mês, que você vai olhar a fatura, você só falta cair para trás. Por quê? Porque a fatura não tá batendo. Eu sei que existem pessoas que colocam tudo no cartão, tipo, o dinheiro que recebe vai diretamente para pagar o cartão de crédito, porque tudo é comprado no cartão de crédito. Independente que seja uma compra necessária, ou que seja a feira do mês, ou que seja, tudo é colocado no cartão. Então, assim, eu acho que quando a pessoa ela tem planejamento, que ela sabe da onde tá saindo todos aqueles gastos, que ela começa a pensar melhor, certo? O planejamento, eu acredito que o planejamento é uma das coisas assim, mais cruciais que não adianta nada você querer mudar, você querer mudar de vida, querer mudar a sua vida financeira se você não tem um planejamento financeiro. Porque quando você tem um planejamento financeiro, você vai colocar na ponta da caneta ali, epa, mas isso aqui não é necessário. Pra que eu fui gastar com isso, com aquele e outro? E quando você sai só com cartão aí na rua, você vai, entra no estabelecimento, gasta, entra em outro, gasta, entra em outro, gasta, você não tá nem sabendo com o que você tá gastando. Já me aconteceu, gente, falo pra vocês por experiência própria. Quando eu usava cartão de crédito, eu tinha um hábito de sair comprando. E aí, quando foi um dia que eu fui ver as faturas para eu poder entender de onde era, eu ainda não tinha esse negócio de coisar, tá, gente? De entender de onde que tava vindo os gastos, nada disso. Mas eu tava simplesmente passando. E aí eu tava olhando a fatura e eu tava olhando as compras que eu tinha feito no mês. E aí eu falei, poxa, mas isso aqui foi da onde mesmo? E eu tentando lembrar onde foi que eu gastei aquilo. Por quê? Porque eu não tinha planejamento. Eu simplesmente entrava em um estabelecimento, comprava coisa, passava cartão. Entrava em outro lugar, comprava coisa, passava cartão. Tipo assim, virou uma coisa, uma bola de neve tão grande que nem eu tava sabendo da onde foi que eu tinha gastado aquele dinheiro. Eu não sabia aquele valor, o que estava relacionado a quê, entende? E depois que eu comecei a ter planejamento financeiro, que eu não tenho mais cartão de crédito, que eu compro tudo e vou pagando e tô sabendo o que eu tô gastando, eu sei exatamente onde foi que eu gastei e com o que eu gastei. E se aquele valor vale realmente o gasto, certo? Não tô falando aqui pra vocês que é pra vocês viver no mundo assim de vou me trancar, não vou mais viver, não vou mais... Não é isso, gente. É você ter a inteligência de você tirar coisas que não são necessárias para a vida de vocês, são coisas fúteis. Tudo bem que você vai ter um final de semana, que você vai sair, que você vai realizar alguma coisa que você tem vontade, que você, sabe, de vez em quando, mas não colocar como um hábito, porque tem pessoas que têm hábito de sair todo final de semana, tem hábito de gastar em iFood, tem hábito de sair pra tomar um chopp, beber todo final de semana, não aguenta ver falar que tem um aniversário de boneca ali na esquina que tá indo. Então, assim, você ter que pensar no seu futuro também. E isso é uma das coisas, assim, primordiais que eu digo pra vocês, que você tem que parar para pensar e analisar tudo que você faz, tudo, porque tudo é como é que eu posso dizer? São várias atitudes que vai te levar a construir essa escadinha. Qual é essa escadinha que eu tô falando? Exatamente sobre o valor que eu trouxe aqui pra vocês. Primeiro eu juntei 1K, depois eu juntei 2, agora eu tô no terceiro. Pra me juntar o quarto eu vou ter que fazer o quê? Continuar essa pirâmide aí.
de evitar certas coisas desnecessárias. Eu falo pra vocês, gente, porque assim, eu não sou a educadora financeira, mas eu sou uma pessoa, uma prova viva de que quando a gente quer e a gente vai, a gente consegue. Porque eu era uma pessoa assim, totalmente consumista, totalmente, gente, sabe aquela pessoa consumista assim ao ponto de não tá nem aí pra o amanhã e não tá nem aí pra nada e, sabe, uma verdadeira bola de neve. Hoje em dia eu não me considero assim mais, porque graças a Deus eu tenho assim me controlado assim, sabe, a idade dos 30 veio assim pra acordar mesmo. E aí eu nem posso comparar o quanto eu mudei as minhas atitudes com relação a isso. Tanto é que durante toda a minha vida eu nunca tinha chegado em um valor, nesse valor, sabe? Eu achava que dinheiro era feito para gastar e dane-se o amanhã. E essa é a pior burrice que a gente cria na cabeça da gente, porque isso só vem a prejudicar quem? Nós mesmos. Nós somos a pessoa que acaba, né, estragando a gente mesmo, não adianta. E aí eu digo pra vocês porque você é o próprio autor da sua história. Então, se você for fazer titica de galinha a vida inteira, sua vida vai ser só isso. E se você coloca o pé no chão e fala, hoje eu vou mudar minhas atitudes, eu vou ser melhor do que eu fui e eu só vou melhorar, você vai melhorar, entendeu? Então eu digo pra vocês isso aqui, que cada vez que eu vou conseguindo bater uma meta, eu fico mais feliz e eu vejo o quanto eu sou mais capaz. E aí eu fico mais motivada a continuar. Eu sumi, gente, por uns tempos daqui do canal, mas foi porque assim, por uns tempos não, por alguns dias, é porque eu tava resolvendo algumas coisas, tinha algumas coisas pendentes por aqui, precisava descansar a minha mente também, porque pra quem não sabe, eu sou mãe de 3, tá bom? E aí a minha vida é bem corrida, a minha vida é bem, sabe? Mas não tô aqui pra reclamar, apenas pra agradecer. E graças a Deus, né, que a gente tem força pra poder correr atrás dos objetivos da vida da gente, seja lá o que for, né? Deus dá força e a gente tem o discernimento de correr atrás e continuar. Mas eu tive que sumir daqui por alguns dias por isso, porque eu tava resolvendo algumas coisas. Não sei ao certo quantos dias na semana e quais os dias da semana que eu vou trazer vídeo pra vocês, mas eu vou continuar aqui no canal, tá bom? Prometo, dei uma sumidinha, mas vou voltar. E aí eu precisava vir trazer esse vídeo pra vocês logo desses 3K, porque senão iria atrasar, né? A questão dos Paranauê que a gente tem que resolver. E aí, gente, outra coisa que eu falo pra vocês também é quando vocês estão nessa fase de querer guardar, de querer poupar e tudo, uma das coisas que eu digo pra vocês, não vá em trends, modinhas e querer mostrar de ser o que vocês não é, porque isso é a pior cagada que a pessoa faz na vida. Eu falo por mim mesmo, porque quantas vezes na vida eu já quis acompanhar modinha, trends e tal, pra comprar uma coisa aqui, outra ali, porque fulano de tal tinha. Não tô falando em questão de porque fulano tinha, tá, gente? Mas porque, assim, era uma coisa que tava no momento, tava, sabe? E aí, quando você vê, você quer experimentar também. E aí, ou que seja uma roupa, um sapato, um perfume, enfim. E aí, eu deixei disso. Eu compro apenas o que é necessário pra mim, apenas o que eu preciso, apenas o que é relevante pra mim no momento. Se eu realmente preciso daquilo, eu compro sim. Não passo, tipo, a necessidade de precisar de alguma coisa e não ter. Porém, eu não vou por trends, modinhas, né? Eu compro o que é necessário pra mim e que eu vejo que eu gosto, que combina pra mim, porque nem tudo que é lícito me convém, né? Então, eu não sou essa pessoa que vai por modinha e se fulano de tal tem, eu também quero ter. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu tenho apenas o que me convém, o que eu gosto, e é uma das coisas que me ajudou a mudar demais, porque eu comprava coisa desnecessária, eu enchia meu guarda-roupa de coisa que eu não precisava, eu tinha um monte de coisa. Então, assim, uma das coisas que eu comecei fazendo foi varredura, aquilo que eu não preciso eu já dispenso, e diminuir os gastos com coisas que eu não preciso. Por exemplo, hoje em dia eu tenho uma máscara de cílios, hoje em dia eu tenho um gloss, tenho um tipo de shampoo, aí tipo acaba, eu vou e compro o que eu preciso novamente, mas eu não faço mais rodízio. Tipo, eu não tenho várias coisas de uma só. Por exemplo, eu quero vários shampoos porque
Gente, pelo amor, né? E aí, essa é uma das coisas, tanto é que teve essa semana que eu fui levar a minha filha no médico, passei numa loja para poder pegar uma sandália para minha tia e para minha prima, porque tava na promoção. A coisa mais linda, gente. E aí as sandalinhas, R$50, as papetezinhas, né? Quem é mulher aí vai me entender. Coisinha mais linda do mundo. E aí, o que acontece? Eu pensei, eu podia comprar uma sandalinha pra mim. Mas eu falei, eu não preciso, porque em casa eu tenho sandália, eu tenho sapato. E, inclusive, eu ganhei uma sandália e eu nem usei ainda. Então, pra que eu vou comprar essa sandália? Não vou comprar. E aí, só peguei o da minha tia, o da minha prima e vazei. Ou seja, me livrei desse gasto. Eu ia comprar uma sandália só porque tava na promoção? Não. Então eu simplesmente parei com isso. Eu tinha o hábito de querer gastar porque eu tava com dinheiro. Por exemplo, eu tô com R$100 na conta, eu preciso gastar esse dinheiro precisa ter um destino. Então assim, quando a pessoa ela é consumista ao ponto de achar que o dinheiro tem que ser gastado, é uma coisa preocupante. Mas assim, nunca é tarde para você acordar e você falar, não, a partir de hoje eu vou mudar isso. Eu não quero ser escravo do dinheiro. Eu quero que o dinheiro seja uma coisa que eu possa realizar os meus desejos, as minhas coisas, mas que eu possa controlar ele e não ele me controlar, correto? Então, essa é uma das coisas assim. Então, assim, esse vídeo, na verdade, ele não foi roteirizado, tá bom? Eu tô falando pra vocês aqui o que tá saindo da minha boca, mas eu tô falando pra vocês, assim, de coração mesmo, gente. Faça planejamento financeiro, faça aí o raio-x de vocês financeiro todos os meses. Evite gastar desnecessário, pelo amor de Deus, se vocês quiserem ter alguma coisa. Não faça gasto desnecessário, porque vocês só vão acabar abrindo um próprio buraco para vocês se afundar cada vez mais. Então, faça isso que eu falei para vocês. Comece a colocar metas, porque a meta, ela ajuda você a alcançar o seu objetivo mais rápido. Porque se eu penso, eu quero até no final do ano ter juntado tanto X de reais, mas a gente vive um ano e um ano tem quantos meses? 12 meses. Eu preciso bater esse valor em um mês? Não, eu tenho 12 meses para me alcançar. Da mesma forma, é uma pessoa que ela tá em busca do emagrecimento, da vida fitness e tal. Se eu tenho um ano para mim desenvolver o meu corpo, por que eu vou querer que ele chegue naquele patamar em um mês? Eu tenho 12 meses para mim trabalhar isso, entende? Então, vamos por metas. Vá passo de cada vez. Não adianta você querer abraçar o mundo de uma vez, porque você não vai conseguir. É uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça, porque era uma das coisas que eu sofria, gente, assim, antecipadamente. Tudo que eu ia fazer, ou seja, na vida dona de casa, tudo que eu tinha para fazer, eu tinha esse hábito de achar que eu tinha que fazer tudo no mesmo dia. E não é dessa forma que as coisas funcionam. Tudo tem um dia, tem uma hora e tem um momento certo, correto? Então não adianta você querer fazer tudo em um dia, tudo em uma hora, tudo no mesmo momento, porque não vai funcionar. E vai acabar lhe acarretando, você vai ficar frustrado, você vai ficar chateado e você vai acabar desistindo no meio do caminho. Da mesma forma, é a meta de você juntar um valor X. Você tem que colocar metas. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que é a minha caixinha de 52 semanas. Coloquei aqui no canal tem um desafio de 52 semanas, até que eu coloquei pra vocês mostrando o papelzinho tudo direitinho, que é o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, enfim. E aí, eu fiz esse desafio, porém eu não tô cumprindo ele por semanas, porque pra mim é mais conveniente seguir ele por mês. Então, cada mês eu vou colocar aquele valor lá. É um compromisso que eu tenho, certo? Então, essa caixinha de 52 semanas que eu tô falando pra vocês, eu tenho o objetivo de juntar R$7.150 em 52 semanas, ou melhor, totalizando, em 13 semanas ou 12 semanas, alguma coisa assim. E aí, no vídeo lá tem, até eu já até me esqueci, porém todo mês, eu acho que ele tá até aqui, porém todo mês eu tenho esse aqui. Eu tenho esse compromisso de que eu preciso bater essa meta aqui, tá vendo? Eu já tô riscando que o primeiro mês foi, segundo, terceiro e quarto. Agora eu tô indo pro quinto mês. E aí,
a minha meta é essa, juntar R$7.150, fora o valor lá que eu vou ganhar por estar colocando o dinheiro na caixinha, sem trancar, tá, gente? Eu não tranquei pra tirar em tanto tempo, porque vai que precisa, né? Deus não é de deixar. Mas eu falo assim, porque quando a gente começa a guardar dinheiro, o pior medo da gente é ter que gastar. Mas a gente não sabe o que pode acontecer, né? Tudo na vida, né, é um risco. Então, vamos pensar positivo que vai dar certo, a gente vai juntar, mas a gente também tem que se precaver, porque como a gente ainda não tem uma reserva, a gente tem que ter esse cuidado de não trancar, porque quando eu digo trancar, gente, é o valor lá que você ganha um pouquinho a mais, porém se você trancar com 6 meses, você só pega daqui 6 meses, se você trancar daqui 1 ano, você só pega daqui 1 ano, então assim, eu nunca corri o risco de trancar dinheiro em nenhuma conta, para não correr o risco de eu ir pegar e não conseguir, certo? Mas aí eu tô fazendo um desafio de 52 semanas, que na verdade, totalizando, dá 13 meses. Estou vendo aqui agora. Dá 13 meses, né? E aí eu tô no 4º mês. E aí eu já coloquei lá na minha caixinha e já me rendeu R$7 e alguns centavos nesses 4 meses. Ave Maria, é muito pouco. Eu sei, gente, é muito pouco. Porém, é de pouco a pouco, né, que a gente chega lá. Não adianta, é o que eu falei, é metas. Meu objetivo final é o quê? R$7.150. Então, eu não vou ficar pensando no pouco que tá rendendo lá. O pouco que tá rendendo lá, no final, vai ser lucro, certo? Vai ser só uma motivação a mais. Porém, é o que eu tô falando pra vocês. Faça desafios, tá bom? Eu tenho a caixinha do desafio, eu tenho a caixinha do meu sonho, né? Que eu não vou falar o que é, mas futuramente vocês vão saber. E eu tenho a caixinha do meu pagamento do YouTube. Todo pagamento do YouTube que eu pego, eu coloco lá o valor. Então, totalizando essas caixinhas, eu tenho R$3.000. Que eu consegui bater os 3K. E eu tô muito feliz, gente. Mas assim, foi isso o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu possa ter trazido uma motivação pra vocês. Por isso eu falo, gente, faça desafios. Se vocês verem que, mas eu não consigo. Gente, bora começar, né? Coloca lá o valor. Esse mês eu não tenho R$50, coloca 10. Esse mês eu não tenho. Coloca o valor que você tem. Uma caixinha só precisa de R$1 pra você abrir ela. Então assim, coloca lá e vai guardando, e daqui uns meses vocês vão me agradecer. Tanto é que se você ainda não fez o seu desafio, faça, tá? Quando eu finalizar esse desafio, eu vou vir trazer pra vocês o resultado final desse desafio de 52 semanas. Eu vou finalizar ele, se eu não me engano, em dezembro. Mas é 7 mil, né, gente? Vamos combinar, bastante dinheiro. Um dinheiro até assim, pra mim, né, sem imaginação, porque eu nunca juntei esse valor. É como eu tô falando pra vocês, eu bati a minha primeira meta e eu tô muito feliz que foi os primeiros R$3.000. Eu nunca cheguei em um valor assim, tipo, pegava dinheiro, pegava, mas era pra gastar, era pra pagar fatura, era pra ficar na bola de neve vivendo, achando que a vida só tá boa se tiver com dívida, né? E depois que você se livra disso, você vê o quanto a sua vida melhora, assim, drasticamente falando, gente. Muda o humor, muda o ânimo, muda o sono, muda tudo falando. Então é isso, gente. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês. Se gostaram do vídeo, já sabe, né? Lasca like aí no vídeo. Compartilhe aí com seus amigos que precisam aí de juntar, de guardar, de economizar, tá bom? Para poder realizar um sonho. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Grande beijo, forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau!